assim, das primeiras coisas que eu aprendi no ministério é que eu não devo olhar para as pessoas ou me relacionar com as pessoas a partir das cifras e valores que aparecem no cartão de dízimo delas. Pessoas são pessoas. Então, isso eu tenho carregado para o meu ministério. E pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. As pessoas querem ser salvas. As pessoas querem ser cuidadas. Pastores não são CEOs. Pastores são servos de Cristo, que foram amadurecidos e que estão nesse processo e que vão derramar sobre a vida da igreja amor, humildade, que vão incluir essas pessoas para que o nome de Cristo seja glorificado. Seja bem-vindo ao nosso Vila Talk, esse momento que a gente traz para a mesa amigos para bater um papo. É muito bom ter você aqui, seja da nossa igreja ou não, nesse momento de conversa com a gente. E hoje, recebendo um amigo muito especial, que é o nosso querido pastor Marcelo Ítalo. É isso mesmo. Deixa aí seu oi para a galera, meu amigo. É uma alegria, tá, Lenk, estar aqui com vocês, participar desse momento, né, e estarmos juntos aqui nessa mesa de conversa, de troca de experiência, e uma grande honra. Muito bom. E você já conhece muito bem, mas o Lu acompanhando a gente aqui, deixa um oi ali, Lu, para a turma. Olá. É isso, resumido, muito bem. Italão, e aí? A nossa igreja já te conheceu quando você estava estudando aqui, né? Veio do Acre para fazer um curso aqui com a gente, passou parte do fim de semana e agora Deus deu uma mudada aí na sua vida, tanto quanto radical, né? Conta pra gente como é que tá sendo essa fase nova, mudança para São Paulo com a família, mudança de ministério, como é que tem sido aí sua experiência? Meu amigo, tem sido uma experiência assim extraordinária. Nós temos sido desafiados, né? A galera que talvez não tenha estado aqui quando eu vim a primeira vez, eu sou do Acre. Então Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de nos mudarmos para São Paulo. Vai fazer um mês agora que chegamos em São Paulo e assim, tem sido uma dinâmica bem diferente mesmo, sabe, Lenk? Bem diferente. No entanto, nós temos percebido o cuidado de Deus, né? Assim, Deus tem levantado pessoas maravilhosas, temos sido alcançados pela bondade do Senhor, mas é uma mudança de ponta cabeça, meu amigo. Deve ser um desafio grande, hein? Você é de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Nascido lá, né? Nascido, viveu lá. É Rio Cruzeirense? Ou não? Cruzeiro do Sul, na verdade, o rio que corta, né, a nossa cidade é o Rio Juruá. A nossa cidade é a segunda maior cidade do estado do Acre. Então, a capital do estado do Acre é Rio Branco. Nós estamos a quase 700 quilômetros distante de Rio Branco. Esses 700 quilômetros a gente consegue quase multiplicar por 3, dado as condições da BR, né? Mas Cruzeiro do Sul é uma linda cidade, né? Nós nascemos lá, tanto a minha família quanto a família da minha esposa. Todos nós somos de lá mesmo. Legal. E Cruzeiro do Sul tem um aeroporto lá. Tem um aeroporto. Respeito. Para quem diz assim, será que o Acre existe? E é internacional, meu amigo. Eu nunca vi um voo internacional, mas é internacional, viu? É internacional. E olha só, em São Paulo, cidade de São Paulo, só tem um aeroporto. E a imensidão de Guarulhos é Guarulhos, não é São Paulo. A gente só tem um aeroporto em Congonhas e não é internacional. Não é. Em Cruzeiro do Sul, internacional. Tem aeroporto internacional. Lá tem aeroporto internacional. Não tem o... Como que chama? McDonald's. Mas aeroporto internacional a gente tem. A gente tem. Vai devagar, né? Não dá de ter tudo também, né? Isso. O pessoal deve estar perguntando, deixaram um ovo de dinossauro? Não. Essa zoação é antiga. Mas assim, gente, não tem não. Ovo de dinossauro já ficou, já. Assim, graças a Deus, apesar do desafio logístico, o Cruzeiro do Sul nas últimas 2 décadas evoluiu bastante. Nós temos esse desafio logístico, nós estamos de fato assim, afastados, distantes dos grandes centros, né? Mas Deus tem sido muito generoso com o povo da nossa terra. Porque o Cruzeiro do Sul desenvolveu, nós temos ali uma boa mobilidade urbana, né? A cidade já está assim, praticamente toda asfaltadinha. Legal. Né? E agora, é claro, tem muitos desafios, né? Sobretudo ali, talvez, na área de saúde, né? Mas já tem muita coisa chegando, Então, apesar da distância, nós estamos sendo bem supridos. Agora, antigamente, em outras décadas, eu acho que década de 90, a gente tinha um desafio. Por quê?
Porque as coisas não chegavam em Cruzeiro do Sul por rodovia. Chegavam Entendi. de fato por barco. Entendi. Então, assim, talvez algumas pessoas ainda hoje tenham a ideia de que ainda chega por barco a mercadoria, né, que ia para Manaus, para poder de Manaus escoar para Cruzeiro do Sul. Hoje não, hoje a gente tem caminhão chegando ali em Cruzeiro do Sul diariamente, apesar das condições da BR. Por quê? Porque as grandes empresas, principalmente do ramo alimentício, eles fizeram base em Porto Velho, em Rondônia. Então, empresas que são desse ramo aí, né, de alimentação, colocaram a sua base em Porto Velho, Rondônia, então Certo. eles conseguem atender todo o estado do Distribui Acre. dali. Distribui dali. Então, Legal. isso tornou a nossa vida, sabe, que ficou bem mais fácil. Ficou bem mais fácil. Que legal. E aí você, de um contexto um pouco mais de interior, lá, vindo para cá, e foi pastor lá, pastoreou lá, um bom tempo. sim. Você veio da Igreja Batista da Juventude, e deve ser que Juventude é um bairro lá, né? Isso. É o bairro deles lá. Eu lembro que teve uma vez que a gente falou, né? Falou, cara, muda esse nome aí, pô, vão achar que a igreja é só pra jovem, né? E ele, não, pô, mas é o bairro. Fala, Fica muito segmentado. É o bairro, né? Fica muito segmentado. Então, você tinha um contexto de pastoreio lá, e aqui, agora em São Paulo, você tá vendo um outro ritmo de vida, nem nos méritos de melhor ou pior, porque essa loucura daqui é um tanto quanto difícil a gente dizer que é uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Mas com certeza tem desafios grandes dessa mudança de rotina, de vida e do pastoreio, né? Apesar de começar a fazer um mês, o que você diria que muda mais desse exercício da vida cristã mesmo? Do contexto lá mais interiorano para o contexto dessa loucura aqui de São Paulo? Ô Gui, boa pergunta. Para a galera se situar, nós estamos vindo para servir a Igreja Batista Boas Novas, né, do pastor Wagner, estamos como pastor auxiliar do pastor Wagner. Inclusive, ele mandou um abraço para você. Traga um abraço da nossa igreja para a PIB aqui da Vila Guilhermina, tá bom, Lenk? Legal. E, assim, o contexto do ministério no Acre ele é um tanto diferente em alguns aspectos, né? Dado as condições econômicas das maiorias das igrejas da Convenção Batista, boa parte dos pastores ou pastores missionários que estão à frente dessas igrejas, eles têm que se desdobrar para ter também uma outra fonte de renda. Então, assim, é muito típico, muito comum o exercício pastoral ser dividido entre aquilo que você faz como vocação servindo a igreja e aquilo que você faz como vocação, né, para servir também a sua família tendo uma remuneração. Então, nesse aspecto, já tem uma grande mudança, porque apesar de estar no ministério já há algum tempo, eu nunca tive a oportunidade, por essas questões, de trabalhar 100% integral, como nós dizemos, né, no ministério. Sim. Então, isso já é uma mudança. Assim, meu coração, minha mente hoje está bem mais dedicado à vida da igreja. Uma outra diferença é que a vida do paulistano é muito corrida. Então, como você bem mencionou, sabe, Len? Quando nós estamos ali naquele contexto de interior, de um lugar mais distante, nós fazemos assim, estou passando aqui na frente da casa da irmã Maria. Irmã Maria, está em casa? Ô, pastor, posso entrar aí? Pode, pastor, entra aqui e toma um café. Então, assim, isso é uma mudança muito grande, porque o paulistano tudo tem que ser agendado. E para antecedência de 15 dias. Aqui você chega e fala, ô fulano, tá em casa? Tô, posso entrar? Não. Por quê? Vai entrar por quê? Vai entrar por quê? Você não avisou. Então a gente está assim, é pouco tempo, mas a gente está adaptando a essa dinâmica de entender que nós estamos em outra realidade. Sim. Então fica sempre assim, ô pastor, vamos marcar um cafezinho. Vamos sim. Mas veja no seu espaço de tempo, na sua agenda, e a gente vai equilibrando até chegarmos ao ponto de termos esse momento. Geralmente é 15 dias depois, os que têm dado certo agora têm sido depois de 15 dias, né? Mas um outro aspecto assim, que tem nos ajudado é que a Igreja Boas Novas é uma igreja muito acolhedora. O nosso pastor, o pastor Wagner, é um pastor acolhedor, e a igreja respira isso. Então nós percebemos que, apesar de estarmos em uma igreja num contexto um pouco maior, não um pouco, né, bastante maior, Sim. ainda assim é uma igreja com perfil familiar. E isso me chama a atenção, sabe, Lenk? Porque a igreja é uma grande família. Biblicamente, a igreja é essa família dos redimidos.
né? Então a gente não pode perder assim, apesar de termos uma vida corrida, apesar de termos agendas bem apertadas, a gente não pode perder esse contato, esse tempo de mesa. Sim, sim. Você mencionou a questão da igreja, apesar do tamanho dela manter essas qualidades. Boas Novas é uma coisa que para mim sei lá, é meio inexplicável. Muito, com certeza, está na condução do pastor Wagner lá. Porque dentro da nossa realidade batista, da nossa denominação e tudo mais, a Boas Novas é disparadamente aí, em São Paulo, é a maior igreja batista que a gente tem. Eu estou tentando puxar na memória outras e não conheço. Da convenção? Da nossa convenção batista. Eu acho que Boas Novas é a maior. E, geralmente, quando a nossa galera começa a crescer um pouco, a gente vai perdendo algumas características, né, dos batistas em si. As boas, né? E eu vi esses dias, a igreja, inclusive, transmitiu ao vivo, né, uma assembleia para recepção de novos membros. Eu pensando, meu Deus do céu, uma igreja dessa que já passou dos 3.000 aí, né? Tem um espaço gigantesco. E aí, num dos nossos encontros de pastores, o pastor Wagner abrindo o coração, pedindo oração e quase chorando, e a gente chorando, mas um pouquinho de inveja, né? Porque o espaço que ele tem, ele dizendo lá, irmãos, eu preciso crescer e eu não encontro espaço para eu crescer. O auditório da igreja hoje tem para quantas pessoas? Acho que umas 1.000 pessoas, quase isso ou um pouco mais. Só o auditório, fora os outros... Fora o entorno. Os aspectos ali de estrutura mesmo, né? Sim, e tudo mais. Então, Ministério Infantil, estrutura educacional da igreja. Gigantesco. Então, apesar do seu tamanho, mantém as características e não perdeu essa essência humana do carinho, do afeto, né? Sim. E o pastor Wagner é um cara sensacional, né? Sensacional. É um dos grandes que a gente tem em vários aspectos, né? Sim. Não pelo tamanho da igreja, mas vida, caráter, história, é um homem sensacional. Graças a Deus por termos dele e deles no meio batista nosso também, né? Isso nos ajuda muito. Então, dentro desse contexto das dificuldades de tempo, de horário, de agenda e tudo mais, e se a gente tenta filtrar um pouquinho mais para as questões do aspecto da vida cristã, no sentido da devoção, da comunhão, desse acolhimento mesmo que tem a ver com a nossa característica dos crentes, né? Porque uma das coisas que me intriga muito no nosso tempo é a gente olhar para a Bíblia, Novo Testamento, igrejas e ver o valor da comunhão, da proximidade, da abertura para outras pessoas, e a nossa cidade valoriza todo o oposto, né? A gente não está disposto a ter muitas pessoas, a conversar muito. A verticalização da cidade contribui para ser cada um na sua unidade e viva essa vida assim, né? E acabou. Sim. Então é um dos desafios que a gente tem aí. E como é que você acha que dá para a gente ir quebrando devagarzinho essas barreiras de cultura de cidade mesmo, para conseguir abrindo as portas para esse acolhimento e ao mesmo tempo para a gente conseguir atrair pessoas não por um discurso doentio que a gente vê de outras realidades, mas por aquilo, pelo amor, pela simpatia, pelo abraço. E enfim. Se por um lado a verticalidade, né, tá cada pessoa no seu quadrado, distancia. Eu penso que quando a gente coloca isso no âmbito da igreja, as pessoas ainda são pessoas. Então, por exemplo, para a gente que é do norte, né, a gente é muito do contato. Eu, por exemplo, sou do contato. Assim, eu sou um pastor do contato. Então, para mim é muito natural chegar na congregação, na igreja, e sair cumprimentando todo mundo, né? Às vezes eu não sei se eu sou vereador ou se eu sou pastor. mas essa figura do pastor antigo... Só para desvendar um bullying aqui da nossa igreja, né? Que algumas pessoas com uma certa extensão capilar, né? Aqui da nossa mesa, teve um tempo que me apelidou de prefeito, porque todo tempo eu tava numa rodinha de gente conversando, abraçando e tal, falando, é o nosso prefeito aí. É esse sentimento, né? Do político para a vida cristã. É isso aí. Assim, sabe, Lenk, um dos desafios internos que eu tive no meu coração, nesse processo de mudança, enquanto a gente estava em oração, era saber assim, Senhor, eu tô aqui em um lugar tão pequeno, distante, assim, geograficamente mesmo, né? A nossa cidade é menor do que algumas regiões de São Paulo. Como que eu vou lidar com a realidade cultural das pessoas?
E assim, Deus falou muito ao meu coração que pessoas são pessoas. Então, à medida que a figura do pastor CEO cresce, nós percebemos que há uma necessidade, uma procura de pastores que cheirem o rebanho, como a gente ouve esse termo de pastores mais antigos. Então, quando eu vejo quando eu olho para esse aspecto de uma cidade grande, onde as pessoas têm suas agendas, onde as pessoas têm a sua individualidade, eu encontro um espaço e uma abertura para que a minha vida ministerial, o meu pastoreio seja útil. Por quê? Porque o que as pessoas querem? As pessoas querem ser vistas. O que os pais querem? Querem pastores que amem, que respeitem, querem pastores que tratem bem as suas crianças. Então, à medida que a figura do pastor se torna algo assim muito distante, muito assim difícil de ter acesso, eu penso que pastores que são pastores que olham de fato para as pessoas, eles acabam saindo um pouco na frente. Porque apesar da dinâmica das pessoas, apesar da classe social das pessoas, apesar da individualidade de cada pessoa nas nossas igrejas, as pessoas querem ser amadas. Então, nesse aspecto, pastoralmente, eu me encontro muito, porque em Boas Novas, chegou agora junto comigo, né, na mesma leva, pastor Clebson e pastor Max. Então, o nosso sentimento é que essa igreja, ela é uma igreja que também gosta de pastores que estejam, por exemplo, depois do culto, conversando com os irmãos, abraçando os irmãos, conversando com as crianças, porque esse também é o perfil do pastor Wagner, ao longo de 31 anos. Então, por exemplo, uma coisa que me impressiona, sabe, Len, é que depois de 31 anos, o pastor Wagner, ali à frente da igreja, né, o pastor já tem uma idade, mas mesmo assim o pastor termina o culto das 11, às 12h30, né, Ricardo? 12h30? Às 12h30 termina o culto das 11. 12h30, meio-dia e meia. Meio-dia e meia termina o culto das 11 horas. O pastor vai lá para o saguão da igreja e ele fica ali 30 minutos, 1 hora, até mais do que isso, atendendo os irmãos. Então, se por um lado eu tenho uma verticalidade que afasta e que leva as pessoas para a sua individualidade, por outro lado, tenho também as necessidades das pessoas. As pessoas querem pastores de carne e osso, pastores da vida real. E assim, o meu coração é muito esse. Então, eu tenho me encontrado, sabe? Eu tenho me encontrado. Nesse aspecto, eu tenho me sentido muito completo. Porque Deus meio que traçou isso, né? Então, a gente se encaixou na igreja e a gente percebe que as pessoas estão ali para serem amadas. Cara, tem uma semana tão difícil, mas está lá o pastor sorrindo, está o quadro pastoral, está a gente abraçando as senhoras, conversando com as crianças, os filhos adolescentes. Então, essa é a cultura também da nossa igreja. Vai bem contra essa ideia que a gente tem dessa frieza de paulista, né? Porque muitos pastores chegam, muitas pessoas que vêm de fora também, do norte, nordeste, principalmente alguns irmãos que a gente conhece da Bahia, falam, nossa, paulista é tudo frio, não abraça, né? Pô, gente fria, eu não tenho contato, é difícil até de tomar um café na casa. Mas a igreja é para isso, né? A gente ter essa socialização, essa comunidade unida, realmente, uma família. Muito legal. E aí, como é que vocês fazem com as programações, agendas? Vocês têm esse trabalho mais forte durante a semana? A comunidade aprova isso, vai junto com vocês? Como é que tem sido esse relacionamento? Apesar de ser uma igreja grande, né, no aspecto quantitativo de pessoas, Boas Novas ela busca, né, ela não só tenta, ela busca e ela tem mantido um padrão de se manter perto. Então a gente tem os grupos de alcance, né, que a visão da igreja está lá no camarada que corre com a turma que corre, o running. Nós temos a galera do Rota, que é a galera que gosta da motocicleta. Então tem esse grupo. Nós temos os homens de oração. Então toda terça-feira a galera está lá para orar. Nós temos as mulheres que oram, terça pela manhã. A galera está lá orando. Então, no sábado, por exemplo, nós temos Junior Time, Teen Time. Nós temos o JVTD, né, que é a nossa juventude. Então, assim, mesmo diante de toda essa dinâmica da correria do dia a dia, a igreja tenta abraçar todos esses grupos e fazer com que, de fato, eles se sintam igreja. Legal. Então, uma vez por mês a gente tem um encontro de homens e junto a isso um encontro de mulheres. Então o camarada chega na igreja, deixa a sua esposa no encontro de mulheres e junta
com os homens ali no templo histórico. Então, apesar de toda essa dinâmica, de toda essa engrenagem ser muito grande, a igreja ainda tenta trabalhar o indivíduo. E não só tenta, a igreja tem trabalhado o indivíduo, porque pessoas importam. Inclusive, esse é o lema do nosso instituto, né? Eu vou dizer, nossa, assim, eu cheguei agora, mas eu me sinto Boas Faz Novas. parte, né? Eu faço parte dessa igreja. Né? Foi algo até marcante, assim, que na nossa posse, os pastores estavam com suas famílias. O Max veio aqui de registro, o pastor Clebson veio, já é aqui de São Paulo também, e todos eles tinham suas famílias lá. E na hora de me apresentar, eu não tinha ninguém lá, fisicamente, assim, familiar. E o pastor Wagner disse uma frase que impactou muito meu coração. Esse é seu povo. Então, assim, o lema dessa igreja tão amada é pessoas importam. E é isso. Não é porque somos uma grande igreja que nós deixamos de olhar para as crianças, deixamos de abraçar, deixamos de acolher. Então, a ideia é que cada uma dessas faixas etárias possam ser atendidas, assistidas e também pastoreadas. Então, essa é a ideia de Boas Novas. E creio que essa é a ideia do Novo Testamento, porque se nós não encontrarmos na congregação um lugar de acolhimento, principalmente uma cidade como essa, onde que nós vamos encontrar? Né? Onde nós vamos encontrar? Então a igreja é esse lugar de refúgio. A igreja é esse lugar. Eu, por exemplo, conversava com o Ricardo agora há pouco, e ele falando para mim de uma galera 35+, que é aquela galera que focou na profissão, que ainda não casou, e que essa galera se encontra em alguns momentos. Esse grupo se une em algumas reuniões para que eles possam ter comunhão. E ele vinha compartilhando comigo assim, pastor, tem pessoas que chegam nesse nosso ambiente e dizem assim, cara, no sábado à noite eu ficava em casa porque eu não tinha amigos e agora eu tenho amigos. Então a igreja é esse lugar de fato. A igreja é esse lugar de fato. Essa comunidade que abraça, essa galera que anda junto, né? É isso. Eu acho que uma das maiores tragédias cristãs, digamos assim, no nosso tempo, foi essa institucionalização da igreja como lugar que eu vou para passar um tempinho e acabou, vou embora para casa. Ou para curtir um evento, né? Ou pegar minha bênção no domingo. Eu faço meu checklist espiritual e acabou. E aí, né? beleza, é isso aí, mas quem é que tá do seu lado? Eu não sei, também não tô muito afim de saber, não. Eu quero saber que hora acaba o culto que eu tô doido para ir para casa, e né? é muito comum em igreja grande, né? Como, por exemplo, Sim. No seu caso, com mais um espaço para 1.000 pessoas, é comum você ter alguém que entra, ninguém viu, ninguém sabe quem que é, saiu, ninguém viu a pessoa chegar, entrar. E quando a gente tem essa comunidade para abraçar, as coisas mudam, né? Acaba sendo diferente. Aqui na igreja a gente tem uma regra agora, né? Ninguém sai daqui sem um abraço. Legal. Seja na chegada ou na saída, você vai ganhar um abraço. Legal. E aqui do nosso contexto, a gente perdeu, né, uma irmã muito querida na nossa igreja. E aí, antes da nossa saída lá pro sepultamento, eu não sei porque que me deu na cabeça, eu resolvi olhar, falei, se de domingo a gente abraça todo mundo, por que não durante um dia da semana, o dia do velório, inclusive, né? E eu expliquei pra galera o porquê que a gente abraça, o porquê que a gente vive, né? Juntos, assim, ainda que nessa nossa frieza, mas que não custa nada você dar um abraço a alguém que tá perto e tal. E, cara, a comoção das pessoas, além da família, tudo bem que já fragilizados, mas de olhar para alguém, mesmo que você não saiba o nome, se alguém está sofrendo a mesma dor que você está sofrendo, tá com a mesma tristeza que você tá também, olhar para o lado e receber um abraço, é um negócio doido. E um dos irmãos dessa senhora que faleceu, que estava aqui, depois na saída lá do cemitério, ele virou para mim e falou assim, pastor, de tudo que aconteceu lá, o culto foi lindo, foi tudo muito bom, as palavras foram boas, mas ter recebido um abraço de gente que eu não conhecia, mas que amava minha irmã como eu amava, eu volto para o meu estado agora com muito mais leveza. De saber que tem gente aqui que resolveu me dar um abraço. E acabou, pô. Né? Então, a gente perde a característica de igreja quando a gente alimenta esse ambiente de eu venho, eu fico um tempinho aqui, você se lasca para lá, eu me lasco para cá e a gente canta junto aqui e acabou, vambora, né? Perde o propósito todo. Sim. Tem duas situações, são assim,
A primeira situação, assim, não é uma crítica, né? Mas, por exemplo, lá na minha cidade, tem uma dessas igrejas que são igrejas que têm um trabalho relevante, mas são igrejas desse tempo, assim, bem contemporânea, né? E eu vi um relato de uma pessoa no Instagram, uma pessoa que tem uma profissão e tal, e a pessoa dizendo assim, olha, como foi legal ir na igreja X. Não é uma crítica à igreja em si, né? Sim. Mas como foi legal ir na igreja X. Eu entrei e durante os louvores apagaram as luzes, terminou o culto, eu saí e ninguém falou comigo. Isso para mim é muito bom. E aí eu fiquei pensando, olha como o princípio de igreja foi quebrado. Porque a igreja é exatamente essas famílias que estão entre o já e o ainda não, mas já foram redimidas, e que elas vão convivendo, vão se afiando, e as pessoas dizem assim, mas por que a igreja tem tantos problemas? É porque a igreja é uma grande família. É uma grande família composta de pequenas famílias. E vai ter tensão, mas é nessas tensões que nós amadurecemos. Então esse é um ponto. O outro ponto é que quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo, principalmente aqui nesse contexto da capital, a gente percebe que sim, tem uma vida corrida, as pessoas têm uma vida corrida. E quando a gente está em uma igreja onde o ambiente é um ambiente propício para o abraço, para expressar o amor, a gente começa a pensar que como pastores, e isso não é diminuindo o nosso púlpito, sim, nós precisamos de uma boa teologia, Sim. bons sermões, nosso púlpito tem que ser forte, mas no final de tudo, as pessoas talvez não lembrem dos nossos maiores e mais célebres sermões, mas elas vão lembrar do abraço que o pastor deu no dia em que estavam velando o corpo da sua mãe. Isso. Quando eu despedi da IBJ agora, tem uma história muito interessante. A gente se despediu da IBJ no domingo, na terça-feira uma irmã da IBJ mandou uma foto e colocou um texto embaixo, uma foto de um papel escrito, tipo uma cartinha, e era uma cartinha de criança. E embaixo ela colocou assim, olha pastor, o que o meu filho escreveu. Eu encontrei isso enquanto estava arrumando o quarto dele. E eu fiquei preocupado, porque o filho dela, eu acho que deve ter uns 9 anos. Bom, criança quando começa a escrever essas coisas, né, a gente fala, o que esse menino está pensando? O que estão fazendo com ele na escola? E aí eu cliquei na foto, abri, e estava escrito assim, Pastor Marcelo, você é o melhor pastor do mundo. Você conseguiu levar o meu papai para a igreja. Aí. Você conseguiu levar minha mamãe para a igreja. A mãe dele já ia para a igreja, mas fortaleceu com a gente lá. Pastor Marcelo, você vai ser sempre o meu melhor pastor. Pastor corintiano. Aí, vou orar pela vida desse menino agora. Então, assim, você percebe que essa criança talvez nunca vá lembrar de um dos sermões que eu preguei. Talvez nem a mãe dela lembre dos melhores sermões. Mas vai lembrar que teve um pastor que estava na casa deles visitando, estava com o papai dele, que conseguiu trazer o papai dele para junto da comunidade. Então eu acho que a lida pastoral, ela sim passa pelo púlpito, ela é muito importante. Mas o que marca a vida das pessoas, principalmente num tempo como esse, é um pastor que enxerga as pessoas. É isso. É um pastor que enxerga as pessoas. Como sendo pessoas. Como sendo pessoas. É. Eu sempre digo, Len, só para concluir, que eu comecei no ministério muito cedo, né? Assim, mas muito cedo. Então eu não vim de uma denominação batista, mas eu comecei muito cedo no ministério, apesar da eclesiologia ser diferente. E eu sempre digo que uma das coisas, assim, das primeiras coisas que eu aprendi no ministério é que eu não devo olhar para as pessoas ou me relacionar com as pessoas a partir das cifras e valores que aparecem no cartão de dízimo delas. Pessoas são pessoas. É isso. Então isso eu tenho carregado para o meu ministério. E pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser cuidadas. Pastores não são CEOs. Pastores são servos de Cristo que foram amadurecidos e que estão nesse processo e que vão derramar sobre a vida da igreja amor, humildade, e que vão incluir essas pessoas para que o nome de Cristo seja glorificado. Amém. Amém.
Mas é isso. A única coisa que eu penso só é que esse negócio de pastor e corintiano na mesma sentença devia ser proibido. complicado, né? Tinha que ser proibido um negócio desse aí, da nossa A ordem dos carta pastores. tava emocionante, quase chorei aqui. Falou corintiano, Aí negócio- acabou, né? Acabou a Aí emoção na hora. É isso. É isso. É a igreja feita de pessoas, para pessoas, construída, né, por intermédio de pessoas, por um Deus que inclusive decidiu se fazer uma pessoa. Uhum. Né? Deus podia ter se revelado de todo jeito. Tem a natureza. Podia ter mantido a criação. revelação geral. A revelação Isso. geral, Pronto. acabou. Vou ampliar um pouquinho aqui a revelação geral para vocês terem uma noção maior de quem eu sou. É isso. Mas ele se fez homem. Inclusive, é o meu versículo preferido da Bíblia, é João 1,14. Legal. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É Deus descendo no lixão da humanidade, se tornando gente, para mostrar como ama, para mostrar como que é ser o ser humano ideal. É isso. E isso é uma coisa que a gente precisa reforçar diariamente, né? Porque eu digo aqui no meu contexto, fazendo faculdade de teologia, estudando, às vezes a gente fica com tanto tempo enfiado no livro, e é muito bom, mas a gente esquece do outro lado, e a parte humana da questão. É tanta teologia, e aí como é que a gente vai lidar com as pessoas? Onde que a gente aplica isso realmente no cotidiano da igreja, na vida do irmãozinho que está sentado ali e precisa de um abraço? E aí? Onde é que a gente vai? Não dizendo, reforçando aqui, que estudar teologia é ruim, muito pelo contrário. Claro. A gente precisa de uma teologia boa, mas precisamos também desse lado humano, né? É A isso. leva de pastores que nós temos que a gente vê pela internet afora aí, que usa pessoas, né? E não anda com pessoas, não cuida de pessoas. Meu pai usava uma frase, eu não lembro se ele viu e ele me falou ou se saiu da cabeça dele e tal, mas ele sempre dizia que tem alguns pastores que adoecem em igrejas por serem só pastores de gabinete. Ele sempre dizia, ele via algumas questões e falava, a doença dessa pessoa, o que trouxe para a igreja é ser o pastor do gabinete. Não que isso seja ruim, inclusive aqui eu faço questão de levar alguns para lá e desmistificar essa ideia de que gabinete é para bronca. Né? Sim. Não só. Não só. De vez em quando, para uma conversa mais de perto. Para Mas- demonstração. Isso. Mas não é só para isso, né? Sim. E é importante. Mas existe a vida pastoral que é fora do gabinete, né? Esse cuidado, o acolhimento, o abraço, inclusive pregações que, se não visarem a vida das pessoas, a gente vai ficar teologando o resto da vida. Isso é legal, porque você tem curso de teologia, o ambiente para isso. Mas o seu Zé e a Dona Maria, que amanhã cedo estão saindo para trabalhar, sofrendo com luto, com filho, eles não estão tão preocupados assim, eles querem ser encontrados por Deus durante a sua semana. Seu irmão Maria, vou visitar você e o seu Zé aí você chega lá para tomar um café. Não, irmão, vamos falar aqui sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre a tulipe. O que é isso? Pra quê, né? Pra quê? Não faz sentido, né? É isso. Então, eu acho que a teologia ela tem um valor, é importantíssimo. Eu acho que o gabinete é importantíssimo. Eu acho que o púlpito é importantíssimo. Mas o pastoreio se dá no manejo das ovelhas. É isso. É isso. Eu acho que uma das crises que a gente tem é dessas polaridades, né? Da gente tem que escolher entre ser o pastor que ama e abraça ou ser o pastor bom de teologia e de púlpito. E quem disse que tem que ser um ou o outro, né? Para que isso? Cada um nas suas características e tal. Sim. E o trabalho da nossa ordem dos pastores, para mim, tem sido muito interessante, principalmente por isso. Que você pega assim num retiro, por exemplo, né, lá em janeiro, você olha lá 200 pastores na capela. Você olha para a variedade de olhares e jeitos e personalidades, você fala, como é que pode um negócio tão plural desse jeito? Tem gente um pouco mais tímida, tem gente mais extrovertida, tem a galera que fala mais, tem a galera que é mais retraída. Os tradicionais, avivados, gente... Você tem os batistas mais, né? Tem um amigo nosso aí, pastor Alex, dá pra falar o nome que né, ele já veio aqui, inclusive, e tal, que ele sempre brinca com a gente, né? Ele é um pouco mais avivado e tal. Batistão, mais avivado, e tá tudo certo, né? E ele sempre fala da Glória Batista, né? Ele canta e tal, e fala, essa é a Glória Batista, gente, a Glória Batista e tal. E aí quando você pega toda essa personalidade e vê como Deus usa cada um do seu jeito, e a personalidade de cada um sendo trazida para o ministério,
para o cuidado de uma igreja, de um rebanho de Deus em tal lugar, e que precisa de alguém que alimente e cuide. A vida do pastor de ovelhas, inclusive, é isso. Você tem um pastor que só leva para algum caminho, as ovelhas morrem de fome, mas se deixar só no pasto, tem lobo para todo lado para pegar. São as duas coisas, né? São as duas frentes, né, de exercício. Mas diga lá, pastor, como é que então foi essa vinda para São Paulo? Sua viagem para cá? Como é que foi essa transição? E também como que você veio aqui conhecer a galera de São Paulo, né? Lá do Acre para cá, toda essa sua trajetória. Eu imagino que deve ter acontecido, a gente não acredita em coincidência, né? Cristocidência para estar acontecendo mesmo, é isso. esse momento agora aqui, né? Tudo que interligou tudo isso. Conta pra gente um pouquinho. Eu digo que começou com uma sacolinha de biscoito de goma. O negócio vai ser bom. Uma sacolinha. Que, aliás, eu fui um dos que ganhou essa bolachinha aí. É muito boa e muito diferente do que a gente tem. diferente, bolachinha de goma. Bolachinha de goma. O sabor dela é como se fosse um sequilhos, né? Que a gente chama... É um Só biscoitinho, que- né? De polvilho de goma. Só que ao mesmo tempo é muito diferente. Que não é salgado, mas também não é doce e é gostoso. É diferente. Esse aqui é. Nós começamos na mentoria, o Gui e eu, né? E foi interessante. Porque quando saiu o link da LifeShape para a inscrição na mentoria, chamada LDA, Líderes do Amanhã, você tinha que preencher o formulário. E uma das etapas do formulário, você tinha que colocar o número da inscrição da ordem de pastores. Na época eu já estava pastoreando, mas isso é muito típico na região. Tem vários pastores locais que não estão na ordem de pastores. Uhum. E quando chegou nessa etapa, começa por aí. Eu digo que Deus sempre vai tricotando as coisas. Eu uso sempre essa expressão. Quando chegou na parte do formulário que pedia o número da carteirinha da ordem, eu simplesmente fechei o formulário e disse, bom, não é para mim, mais uma chance. Que eu perco, porque eu não tenho a carteirinha da ordem. Queria muito, mas para mim não dá. Bom, fechei o formulário e esqueci. Alguns dias depois, alguém entra em contato comigo. DDD 61. Era o nosso, hoje é amigo nosso, pastor Roberto. Né? Inclusive um beijo para você, pastor Roberto. Ele teve também, né? E vídeo, procura aí que vocês vão achar o vídeo da entrevista com o pastor Roberto. Então, alguns dias depois, o pastor Robério entra em contato, porque ele estava falando com todo mundo que tinha feito a inscrição. Eu não sei porquê, mas a inscrição foi parar lá no formulário, e mesmo eu tendo fechado, eu não salvei a inscrição. Ele teve acesso a tudo e ok. E ele ficou assim, queria conversar com você. Mas na época eu trabalhava, e como eu estava trabalhando de Uber na minha cidade, estava uma época muito boa de viagem, né? Então... vou aproveitar as viagens. Aquele número me ligando. Pô, até que... vou atender. E atendi, conversamos, ele fez uma triagem, né? Porque o processo era esse, fazia algumas perguntas. Se você fosse aprovado, faria parte da mentoria de pastores até 30 anos, que a LifeShape estava promovendo junto com a ordem de pastores. Por isso que era necessário o número da inscrição. Então, Robério conversou comigo, a gente vai abrir uma exceção, tal, não tem problema. Você vai... ajustando isso com o tempo. E essa mentoria que começou em 2024, né, Lenk? Foi abril. Abril de 24. Abril 24 e setembro. Abril a gente foi para Brasília. Acho que começou em janeiro ou fevereiro de 24, alguma coisa assim. É isso. E aí a gente começou, então, a participar de uma mentoria online que teria 2 encontros em Brasília presencialmente. A gente reúne com essa turma. Temos as nossas duplas de oração, foi aí que eu conheci o Lenk. Inclusive, o Lenk faz parte dessa trajetória de estar aqui. Foi ele que me passou o contato do camarada que eu consegui comprar as passagens posteriormente para vir para Brasília. Caramba. Então, a gente tem 2 encontros presenciais, um em abril e um em setembro. Eu vim a primeira vez em abril para Brasília, na mentoria. E como nós já nos conhecíamos virtualmente, eu sempre tive isso no meu coração, vou levar um negocinho aqui da minha terra, uma rapadurinha e um biscoitinho de goma, aquela rapadura agora boa, né? Sucesso, hein? Desbloqueou na minha mente. voltou. Rapadura de banana. Eu nem Mano do céu, desbloqueou o sabor agora na minha O mente. negócio deve ser bom demais. É bom. Agora não dá muito tempo bom. de pedir pra trazer na mala, né? E o melhor que a Escondido. gente fazia lá, que eu sei que ensinou a gente. Pedacinho da rapadura, café sem açúcar, espera um segundinho. Meu amigo do céu, é muito bom. Então, como eu já tinha criado um vínculo com boa parte de
da nossa turma, assim, alguns, né? A gente criou um vínculo. Só, vou levar isso para você, vou levar isso para você, e eu levei esse biscoitinho. Quando a gente está na mentoria lá em Goiás, a fazenda é em Goiás. É, divisa ali, né? Divisa, Goiás né? com Brasil. Esse biscoitinho chegou na tia da cozinha. Consegui remanejar ali e dei para a tia da cozinha. E interessante que quando a gente chegou na Life Shape a primeira vez, eu acho que é interessante isso. A gente foi visitar a construção do prédio da Life Shape. Isso. Da sede, né? Da sede, onde seria a sede. E eu peguei uma pedrinha e eu disse, ó, eu vou voltar aqui quando esse prédio estiver feito. E beleza. Esse biscoito chegou na mão da tia, a gente teve esse primeiro encontro, segundo encontro. No segundo encontro, eu levei novamente o biscoito, a rapadura e tal, e a tia gostou. E eu disse assim para ela, no dia que eu vier a Brasília novamente, estava encerrando a mentoria, esse era o último dia. Quando eu vier a Brasília novamente, eu sei que eu vou vir, eu sinto no meu coração, eu vou trazer esse biscoito de goma para você. E a tia da cozinha disse assim, mas pastor, passa tanta gente por aqui, o pessoal promete, nunca traz, mas eu vou trazer. O meu coração é esse. Isso foi no final do primeiro encontro. Do segundo, já do segundo. Do segundo. Passou o segundo encontro, alguns meses depois eu tive, né, um dos tempos difíceis na minha vida, foi quando meu pai faleceu, de maneira repentina. Eu estava ali vivendo o período do luto quando eu recebo uma ligação de Brasília, que dentro da nossa turma eles selecionaram um aluno para poder dar testemunho da experiência com o programa de mentoria. E selecionaram eu para estar em Brasília. Então, quando eu volto a Brasília, na inauguração do prédio da Life Shape, eu peguei a pedrinha. Eu volto em Brasília na inauguração do prédio da Life Shape, eu vou levando para algumas pessoas biscoito, rapadura e alguns outros itens, e eu vou levando o biscoito da tia da cozinha. Quando a gente sai do hotel para ir para o evento, o ônibus pega todos os pastores, todos os convidados, vai todo mundo no mesmo ônibus para a sede da Life Shape. Então, assim, nós estamos no Acre. O Brasil Batista é muito, muito grande. E, assim, eu não tinha noção de quem eram as pessoas que estavam ali naquele ônibus. Depois que eu fui conhecer, né? Então, imagina, a Nata Batista estava ali na inauguração da Life Shape. O Hélio Schweitzer Lima, né? O Fausto, pastor Fausto. Eu estava na mesa do Fausto e não sabia quem era ele, né? Só o presidente da convenção lá junto com ele. Aliás, um dos homens mais simples que eu já vi na minha vida. Depois que eu fui descobrir. Então, assim, quando eu entro no ônibus naquela manhã com um biscoitinho de goma da senhora da cozinha, a primeira pessoa que eu vejo é o pastor Wagner. Aí o pastor Wagner, querido, não precisava. O pastor Wagner sempre foi muito gentil. E eu não sabia quem era o pastor Wagner. Eu disse, pastor, então é seu. Eu tinha mais um estoque lá, né, que eu tinha levado. Eu sempre levava um pouquinho a mais. Eu lembro que sabe disso, eu sempre levava um pouquinho a mais. E aí, eu digo, o pastor é seu e tal. E aí, educadamente, mas eu não conhecia o pastor Wagner. O pastor é seu e tal. Eu entreguei ali para ele e fui lá pro final do ônibus, né? Estava no ônibus. Toda essa turma aí que o Gui citou, o pastor Estevão Fernandes, né? Tava a turma toda. Eu só conheci o Estevão porque lá para nossa região ele é assim, muito conhecido, né? E eu entreguei o biscoito de goma pro pastor Wagner, a sacolinha simples. E fui pro final do ônibus e conversei com um colega, o Tiago, que é lá do Espírito Santo, eu acho. Ou é Espírito Santo ou é Minas. Cara, quem é esse pastor? Ele só pode ser pastor. Ele disse, esse é o pastor Wagner, mas fica tranquilo. Então tá bom. Eu estava assim, como proceder, né? Não, fica tranquilo. A gente desembarca na Life Shape, o pastor Wagner gentilmente me devolve a sacola, obviamente, e o evento acontece. No meio do evento, eu sou chamado para dar o meu testemunho, a minha experiência dentro do programa. Então todo mundo ficou sabendo que o menino do Acre estava ali e tal, porque a história foi assim, a primeira vez que eu fui, eu saí da minha cidade para a capital, eu gastei 16 horas de ônibus. Então foi bem sofridinho, assim. Caramba. E quantos quilômetros? Quase 700 quilômetros, não chega a 700. 16 horas. Caramba, 16 horas. Um caminho bem precário, né? Apesar de ter aeroporto na minha cidade, mas por questões de custo, fica muito caro sair da minha cidade para Brasília, né? Mesmo fazendo escala na capital. Sim. Então eu pego um ônibus, vai para a capital e da capital eu pego o voo. Então, depois que eu falo ali, meio que o meu rosto ficou assim. Mas eu já não tive mais contato com o pastor Wagner. Então,
terminou tudo. Uhum. E é interessante como Deus vai tricotando as coisas. Quando termina o evento, eu estou lá conversando, o ônibus chegou, os pastores todos entraram dentro do ônibus, e eu gosto de conversar, né? O pastor Heber diz assim: ô Ítalo, só tá faltando você, vamos, tá atrasado, vamos. Quando eu entro no ônibus, primeira pessoa sentada no banco da frente de novo, o pastor Wagner Vailate. E aí, ô menino, você é um rapaz do Acre. E eu disse: pastor, tem alguém sentado do seu lado? Ele disse: não, essa cadeira é para você. E eu sentei do lado do pastor. E o pastor disse: você sabia que o Acre foi o único estado que eu ainda não fui? E eu disse: pastor, então o senhor vai no Acre. Desafio jogado, né? E o pastor foi tão gentil, né? O pastor, até falei isso no encontro de homens, o pastor me enxergou. E o pastor foi tão gentil, tão generoso, passou o contato dele para mim. Eu organizei uma fala do pastor Wagner com os pastores do Acre, de maneira virtual. E a partir dessa fala, a Ordem de Pastores convidou o pastor Wagner para um evento no Acre. Legal. E aí, outra coisa interessante, eu não sei o porquê. Depois eu fui conhecendo, a primeira pessoa que eu mandei a mensagem: você conhece essa pessoa? Foi o Lenk. Sai, isso é o pastor Wagner e tal, pastor Wagner, tudo mais. Aí falou, né? E digo: eu conheci ele aqui e tudo mais. E ficou nisso. Quando o pastor Wagner vai para Rio Branco, ele não conseguiu descer na minha cidade, né? Porque a gente queria que ele fizesse o evento na capital e no interior, né? Mas não foi possível. Mas eu fui movido assim por uma convicção tão grande: eu tenho que ouvir esse homem. Assim, mas naturalmente, né? Porque assim, eu intermediei, Deus usou minha vida para intermediar, o pastor está vindo agora e ele está trazendo a irmã Marta. Então vai ser bom para a minha vida e eu quero levar a Nayara comigo, que é minha esposa. E eu não sei porquê, mas eu fui movido. Então eu pedi autorização ao meu pastor, a igreja me liberou, eu comprei a minha passagem e fui de ônibus. Só que enquanto eu estou no meio do caminho na BR, tem uma Starlink, a convenção antecipa minha ajuda de custo, porque era um evento da convenção. E aí eu entro em contato com a Nayara: você tem coragem de vir? A Nayara nunca tinha viajado sozinha de ônibus para fora da cidade. E a Nayara disse: eu tenho. Eu digo: então eu vou fazer agora a transferência para você, você compra a passagem e vem. Eu saí 7 da manhã de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Eu viajei das 7 da manhã às 7 da noite. Cheguei 3 da madrugada porque o ônibus quebrou. Nossa. Eu gastei aí 19, quase 22 horas quase. Cheguei 3 da manhã. 3 da manhã. Eu saí 7 da manhã, rodei o dia inteiro, deu 19 horas, entrei pela noite, cheguei 3 da manhã em Rio Branco. A Nayara saiu 7 da noite, chegou 11 horas no mesmo dia. Do dia seguinte, perdão. Né, que ela saiu à noite, chegou 11 horas no dia seguinte. Nesse período, o pastor Wagner nos convida para almoçar. E assim, preparei uma cesta, tudo bonitinho, para levar para ele, para Marta. Então a gente presenteou eles e o pastor... Eu nem imaginava que o pastor ia me convidar para almoçar com ele. Então a gente teve uma tarde ali, foi um tempo muito, muito precioso. E esquecemos. Pô, não tem, assim, não faz sentido, né? E com acho que 1 mês, 2 meses depois, o pastor Wagner mandou a primeira mensagem perguntando se a gente teria disponibilidade para orar sobre a possibilidade de uma mudança. E quando eu mostrei para a Nayara, eu disse: Nayara. Então começou assim, com a sacolinha de biscoito. E aí foi tendo todo o processo, né? A gente veio aqui no final do ano, estive pregando aqui na igreja, participei do Hagai, do Liderança Avançada, porque no primeiro contato que eu tive com o pastor Wagner, eu falei para ele que tinha o interesse de fazer o Liderança Avançada. Eu disse: mas qual a dificuldade? Ele disse: pastor, logística e tal. Então, depois que eu me inscrevi no curso, paguei a primeira parcela, enviei para ele: pastor, me inscrevi no curso, paguei a primeira parcela do curso. Então, isso era tipo em abril, o curso seria em novembro. O que você está precisando? Eu disse: eu preciso de ajuda nas passagens. O pastor Wagner prontamente, isso antes de ir no Acre, ainda, nós vamos abençoar a sua vida. Que inclusive não é só a distância de Cruzeiro para a capital, não é só o desgaste todo, mas todas as passagens
Brasília, São Paulo, qualquer canto do Acre para cá é muito caro. É caro. É muito caro. Da própria cidade de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, dependendo da data que você compra, é assim, R$3.000, R$2.000. Isso que quando eu fui para Brasília, a primeira vez também, a igreja aqui abençoou. E no avião confortável e tal, não sei o quê, a minha passagem foi 460 e pouco. A dele foi 3.000. Nossa. É isso. Não. É muito caro. Isso, muito caro. a passagem sem tirando o ônibus, aliás, né? Só o avião. Só o avião. Tirando ainda a viagem de sem ônibus. bagagem a mais, sem nada. Bagagem Fora o de ônibus para Dependendo da Rio Branco. data, é isso mesmo. É isso mesmo. Que loucura. Então começou assim, começou com a sacolinha de biscoito, mas já era Deus tricotando as coisas, né? Então a gente veio em novembro, conhecemos a igreja e no mês passado, dia 4 do mês passado, a gente pousou em São Paulo. A gente veio aqui uma única vez e na segunda vez já foi para morar, mudança. né? Então a gente deixou de fato tudo lá no Acre. A gente não trouxe nada de mudança, até meus livros eu não consegui trazer. Trouxe pouquíssimos, assim. Fui encaixando alguns ali na mala, porque muito, muito caro para trazer. Então, mas o sentimento que a gente tem é aquilo que a Bíblia diz, né? Aquilo que deixa pai, mãe e irmãos, ele recebe ainda 100 vezes mais. Deus cuida. Então, a gente tem sido cuidado por Deus nesse tempo. Então começou assim, a sacolinha de biscoito. É isso aí. Uhum. Quando vamos aqui, ó, estratégia de negócio. Vamos abrir a fábrica de biscoito de goma em São Paulo. Eu tô interessado. Você pega a receita lá. Mas, cara, a rapadura Não, é espetacular. Mas eu acho que ficou um assunto aqui em aberto que o pessoal vai se perguntar provavelmente. A moça da cozinha recebeu o pacote? Recebeu o pacotinho de biscoito. Recebeu o pacotinho de biscoito, inclusive até hoje eu sigo ela no Instagram. Ela é a mesma de sempre, né? Que ela contrata. Ela já é uma senhora, então. Pense assim, não é boa de cozinha. E sabe um detalhe? É que quando eu fui entregar o biscoito para ela, cara, ela ficou assim emocionada, sabe? Ela disse, pastor, você esteve aqui há tantos meses atrás e você lembrou, você honrou. Então, assim, é tratar as pessoas com dignidade, né? Serve a gente tão bem, né? Sim. E Deus vê isso, né? E o legal foi que a gente aprendeu do padrão Life Shape. Na Life Shape, você traz um preletor, que o cara é o PhD lá dos Estados Unidos e tal. O tratamento que ele tem, o tratamento da moça da cozinha, do rapaz do estacionamento, da moça da foto, é exatamente o mesmo. É isso mesmo. O acesso que o preletor de fora tem, ela tem também. É isso. Né? O abraço que o diretor, o pastor Heber, o pastor Robério, o abraço que eles dão no cara de fora, eles fazem questão de ir na cozinha abraçar todo mundo. Legal. Então é o padrão de pessoas, são pessoas, todos estão servindo, em áreas diferentes, mas estão servindo. Né? Inclusive, uma das coisas que me marcou na Life Shape é assim, o pastor Heber era o vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Na época que nós fomos para o primeiro encontro, ele estava nos Estados Unidos pela Life Shape. Então ele chega dos Estados Unidos, a gente está na fazenda, ele chega no dia seguinte pela manhã. Então ele pousa no aeroporto e ele vai direto para a fazenda. Então, o vice-presidente da convenção, o executivo da Life Shape, estava todo mundo na expectativa. Pastor Heber, pastor Heber, pastor Heber. Quando o pastor Heber chega, a gente estava no refeitório. Inclusive eu falei sobre isso no testemunho que eu dei lá, na inauguração. O que mais marcou, assim, no meu coração foi que quando o pastor Heber chega na cozinha, está todo mundo reunido ali no momento do café, né? Nós jovens pastores, nós nunca fizemos nada com o pastor, assim, pelo pastor Heber. Ele está nos Estados Unidos, ele tem acesso assim, a todo mundo. Mas a primeira coisa que ele faz quando ele chega no refeitório é: gente, vocês estão sendo bem cuidados? Estão cuidando bem de vocês? E assim, eu não sei se essa pergunta ecoou no coração dos outros pastores com a potência que ecoou no meu. Porque eu pensei, cara, eu nunca fiz nada por ele. Ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém, ele estava nos Estados Unidos. Então, quando o Heber chega, a primeira pergunta é: vocês estão sendo bem tratados? Então, assim, é isso que marca, é isso que é a vida de um pastor. Então, a gente, é claro,
olhando para isso, a gente tem um testemunho do tipo de pastor que a gente tem que ser, né? E nesse dia, duas coisas que pegaram. Que ele teve essa pergunta geral, mas ele saiu de um por um perguntando. isso. Tudo bem? Eu sou o Weber, você é o... Legal. Você tá sentindo falta de alguma coisa? Tá em casa? Tá tudo bem. E aí depois que ele cumprimentou todo mundo, né? Todo mundo. Ele chegou lá e falou assim, ó, vocês já honraram o pessoal da cozinha? É isso. Aí eu falei, como assim? Não, então peraí. Foi lá, buscou elas, apresentou pelo nome e tal. Gente, salva de palmas pra ela. Vamos orar por ela. Levanta aí, estende suas mãos, vamos orar pras nossas irmãs Bem aqui. marcante. Falei, rapaz, o homem, Diferente, né? o homem é bruto. né? É bruto. diferente. Tanto quanto quando foi minha posse aqui, né? No sábado, no aniversário da igreja, sábado e domingo. Sábado foi minha posse, domingo ele veio e pregou aqui no aniversário da igreja. Né? Privilégio. E aí alguns que vieram de fora, né? Que conheciam ele pelo estado e tal, e todo mundo fala a mesma coisa. Como é que pode um homem ser tão bruto na área de liderança, no sentido de conhecer e de exercer, e ao mesmo tempo todo mundo tem alguma história de uma gentileza que ele fez aqui, né? O homem é É um homem de Deus. diferenciado. Primeira vez que a gente tirou férias, minha família tirou férias, foi no ano passado. A gente saiu do Acre de madrugada, chegamos em Brasília às 5 horas da manhã. 5h15 o pastor Weber me manda mensagem. Varão, fala assim, Varão, já pousou? Eu não vou conseguir estar aí com você para lhe buscar, porque a Mariana tem um compromisso e eu já estou aqui. Mas faz o seguinte, tem 2 restaurantes, tem 2 locais aí para vocês tomarem café. Tem o Starbucks, e aí ele disse o nome de um outro local que me falha a memória. Você pode levar as meninas, deixa elas comerem o que quiser, que isso é uma bênção nossa para a vida da família de vocês. E faz o seguinte, pega o Uber quando concluir, porque tem uma, como que chama? Tem uma suíte lá na Life Shape para a família de vocês. Descansem, às 9 horas eu chego. 9 horas o pastor Weber chega, a gente está esperando, ele cancela todas as agendas que ele tem e ele passa de manhã inteira com a minha família. Bebel, você quer almoçar o quê? E a Bebel diz, pastor, eu gosto de sushi. Bebel é craque, né? Então vamos comer sushi. O pastor Weber passou a manhã inteira com a nossa família, dando dignidade. É um exemplo. Varão, Um exemplo. agora eu não consigo mais acompanhar vocês, já eram umas 13 horas. Mas faz o seguinte, você quer levar as meninas no zoológico? Pega a chave do carro e leva elas no zoológico. Me deu a chave do Jeep Compass para me levar minha família no zoológico. Então, quando a gente fala desses homens, a gente fala de homens que cuidam de famílias. Eu nunca fiz nada pelo Weber. Deve nada para ninguém. Então, que tipo de pastor eu quero ser? Porque quando eu olho para os pastores com mais tempo de ministério, como o pastor Wagner, como o Weber, como o próprio Robério, que é um cara assim super amoroso, que também já cuidou da minha família. Também Você já pregou aqui. Você percebe que é esse tipo de pastor que eu quero ser. Pastor que Os olhe caras para as são pessoas demais. e não vejam um número no cartão de dízimo, mas vejam pessoas. Pessoas precisam ser tratadas com dignidade. É isso É aí. isso. Eu lembro do nosso primeiro encontro presencial, né? O Robério fez a gente escrever e grudar em algum lugar para ficar visível lá. E nenhum sucesso ministerial vale o fracasso familiar. Geralmente é a primeira pergunta que eles fazem, né? A gente liga para eles e liga de vídeo, todo mundo na brincadeira e tal. Fala, como é que tá a sua família? E sabe pelo nome, né? Chama as esposas pelo nome, chama os filhos pelo Que nome. legal. É isso. É a primeira É isso. coisa. Tá tudo certo com a família? E Tá. Bebel? Então agora sim. E aí? O que você quer? O que você precisa? Roberto pergunta, e Bebel? Bebel. Bebel, você, quando a gente voltou da viagem, quem nos recebeu foi o Roberto. Eu acho digno de nota isso. O Roberto foi a primeira pessoa que acreditou, assim, de fato, no meu ministério. Porque eu disse, pastor, eu não tenho como ir para Brasília. Não é fácil a questão. Ele disse, meu filho, visualize o que Deus tem na sua vida. Quando a gente voltou da nossa férias, o Roberto nos recebeu. Na ida, quem nos recebeu foi o pastor Hebe. Na volta foi o Roberto.
Bebel, você quer comer o quê? Ah, eu queria ir no McDonald's. Só que aí em lugar difícil. Rapaz, quero andar com a Bebel, rapaz. Eu quero andar com ela. E o Robério nos tratou com tanta dignidade. E aí quando a gente liga, ele pergunta, né? Como é que tá a Bebel? Como é que tá a Nayara, sua esposa? Então a gente vai vendo que nessa lida pastoral, cada um no local, cada um no lugar, cada um com suas atividades, você vê que ainda tem homens de Deus que se importam de verdade. Então esses homens que eu mencionei aqui são homens que estão na minha história. Então sempre eu estou prestando de contas, eu estou sempre, eu tô ainda, a posse em Boas Novas é tal dia, eu cheguei em São Paulo, você faz parte disso na minha vida, o próprio Lenk faz parte disso na minha vida. O Lenk foi a primeira pessoa que disse, olha, quem sabe um dia, pastor Wagner te conhecendo, você lembra que você me falou isso? Da passagem do pastor Wagner. É incrível como, assim, quase 3 anos depois, você percebe os movimentos de Deus usando pessoas, né? E a gente continua até hoje juntos, né? Tem o nosso CIDES, nosso hall ali, o nosso grupo, que é um grupo que continua até hoje. E quando a gente está com problemas que a gente não sabe assim como fazer, a gente vai lá e conversa um com o outro, e aqui aconteceu assim. Então eu tenho certeza que a ideia de Deus para os seus presbíteros é exatamente essa. Para os seus bispos, os seus supervisores, é exatamente essa, onde homens mais experientes derramam da sua vida sobre homens mais novos, que derramarão da sua vida sobre outros homens, para que esses façam parte daquilo que Cristo quer para a igreja. E vira uma construção só, né? O legal, toda vez que a gente está junto, a gente conversa. Aí, de repente, alguém para e fala assim, mano, qual seria a possibilidade da gente se conhecer um dia? Cara, só Deus para fazer um negócio desse. Aí passa uns 2 meses, a gente volta, conversa tudo de novo, aí alguém vira assim, gente, como é que a gente ia se conhecer? É isso. O nosso grupo mais íntimo, que ficou também, né? Agora a gente tá junto por aqui, e o Gabriel de Guarulhos, é o estado que tá reunindo mais da nossa turma. Mas cada um num canto. Um no norte de Minas, outro no Sergipe, outro em Salvador, outro no Espírito Santo. E a gente vai indo, conversando, interagindo e tal, e coisas que Deus vai direcionando, né? De forma que a gente nem sabe como, mas tá lá. O interessante disso tudo é que quase 3 anos depois, a gente chegou em São Paulo, a gente se mudou para o apartamento, que é a nossa casa hoje, vai fazer 3 semanas. As primeiras pessoas que eu tive alegria, assim, de coração mesmo, de receber na minha casa, foi o Lenk e o Vilela. Foi a Leidiane e o Mateu, foi a Rebeca e o Elias. Cara, eu me senti feliz, assim, e fiz de tudo para que eles se sentissem tão felizes, porque eles fazem parte da minha história. Sim, com certeza. E eles são minha família aqui. Porque um ambiente onde você já conhece essas pessoas de algum tempo, e você se sente assim em casa, com amigos. Então, assim, para mim foi muito marcante recebê-los na nossa casa atual. E, cara, esses caras estão caminhando comigo, eles sabem a minha história. O Lenk abriu as portas da igreja dele para me pregar lá. E o Vilela, com os filhos, porque a fase que eles estão vivendo é uma fase que os meninos estão pequenos, então nem todo mundo consegue ter essa sensibilidade. De vez em quando eu pegava o Mateu assim, de vez em quando pegava o Elias, não, come aí e tal, deixa a esposa comer, então vamos conversando aqui. Então, assim, para mim foi um momento muito marcante. E, assim, o meu coração guarda esses detalhes, né? Fotografa e ele guarda, o meu coração guarda esses detalhes. Então, para mim foi muito significativo, e foi parte daquilo que Deus tem construído. Pô, lá atrás, né? O Gui estava aqui ainda no processo de sucessão, quando a gente se conheceu. Hoje ele é um pastor da igreja que já tem feito um trabalho relevante. O Vilela está lá em construção e eu estou chegando agora. Então eu tenho amigos aqui, eu tenho famílias. Eu tenho pessoas que, mesmo na dinâmica da correria da cidade, param um tempo para comermos juntos, para estarmos em família. Então isso para mim é muito marcante. É quando o nosso termo irmão deixa de ser um termo crentez e se torna realidade, né? Realmente temos irmãos aqui dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. Isso é muito legal, muito bonito.
Então, bora. Algumas perguntinhas aí rápidas pra gente encerrar. Bate bola, veio na cabeça, manda pra gente aí, tá? Um time. Corinthians! Deus me livre, Deus me livre. É só pela amizade que a gente faz isso, né? Um livro que você carrega aí no coração. Vocação Perigosa, Paul Tripp. Todo pastor deve ler pelo menos uma vez por ano. Boa. Um livro da Bíblia preferido? Livro da Bíblia preferido tem, o Evangelho de João. Boa. Quantos capítulos tem João? Brincadeira. 16. Versão preferida de tradução NVI. da Bíblia? NVI. Ah lá. Da geográfica, né? Aí, ó. Que o Saião fez. Aí, Ô, Saião. patrocina nós, Saião. Patrocina nós. Manda um livro pra nós, lá que não vem nenhum livro, Saião. Boa. Pra gente encerrar aí, 3 pastores marcaram sua vida. 3 pastores que marcaram minha vida. Pastor João Fernandes, foi meu primeiro pastor. Pastor... Pode ser só 3 mesmo? Vai mais um. Vai 5. João Fernandes, pastor Robério, pastor Heber e pastor Wagner. Pastor Wagner vai lá. Cada dia que passa eu fico, Senhor, me ensina a ser um pastor como pastor Wagner. Coisa boa. É isso aí. Pra gente encerrar então, pastor Ítalo, manda falar pra gente aí uma frase, algo que vem do coração, algo que marcou a sua trajetória, a sua vida. Deixa um recado aí pro pessoal aí que venha do coração. O ministério pastoral é um ministério de serviço. Então, quando nós entendemos que Deus nos chamou para servir o povo, é quebrado do nosso coração todas as correntes de ego. Então, nós fomos chamados para servir. O nosso ministério é servir. E se nós servirmos bem a Igreja de Cristo, nós estamos fazendo o ofício que Deus nos entregou. E aí tudo fica leve. A gente quebra as correntes de ego do coração, a gente é generoso, a gente é feliz, a gente é alegre no ministério. É um chamado pastoral, é um chamado de serviço. E aí uma frase, eu sempre digo que o segredo do sucesso está nos bastidores da preparação. Isso aí. Muito bom. Isso aí. Foi bem? Foi maravilhoso, perfeito. Muito obrigado então, pastor Ítalo, pastor Guilherme. É isso aí, galera. Obrigado para quem acompanhou o nosso podcast até esse momento. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, manda suas perguntas, suas dúvidas, o que você gostaria de ver no nosso próximo podcast, um tema. Cara, fica à vontade. Esse daqui é o canal aberto para a gente ter essa roda de bate-papo aí com você, principalmente. Se você tem interesse em conhecer, como o pastor falou, os bastidores da igreja, já deixa aí então o seu comentário. Valeu, até o próximo podcast. Até mais.